la usurpadora, esperando por tu amor. Paulina afirma que vai se entregar à polícia apenas quando sentir que não é mais necessária para a família. Ela sugere que Carlos Daniel encontre uma esposa digna para ele, tipo Verônica. Piedade não acha Verônica comparável a Paulina. Willy lembra que a decisão é de Carlos Daniel. Piedade reitera que não aceitará outra nora a não ser sua querida. Stephanie acha Paulina igual a Paola no quesito caráter. Não é à toa que são gêmeas. Piedade duvida, mas se isso for verdade, uma é má e a outra é boa. Stephanie perde a paciência e Rodrigo decide ir embora. Piedade ressalta que só ela entende como Paulina é da hora. Ainda sobre o papo de Verônica, Carlos Daniel teme que seus filhos não se deem bem com o filho dela. Paulina lembra que nem todo mundo é obrigado a engolir o filho do parceiro. Carlos Daniel bate o pé de que só ficaria com uma mulher se ela amasse seus filhos. Paulina recorda que nem ele tem paciência com o próprio filho às vezes. Carlos Daniel acha melhor não se casar e também é bom mudar de assunto. Paulina pede desculpas por ser tão intrometida. Amador pergunta a uma ambulante se ela conhece as irmãs Isabel e Antônia. Mais tarde, alguém bate na porta e Isabel fica temerosa. Paulina chora por ter acreditado que Carlos Daniel admitiria que a ama no começo do capítulo. Ela se frustra por não ter o amor do amado. Isabel abre a porta para Amador, que se apresenta como um policial. Ele entra com um companheiro, deixando a coitada nervosa. Amador pergunta se ela tinha um menino ali. Isabel confirma e explica que o encontrou caído em um barranco. Isabel chora, jurando, e Amador pede para saber de tudo. Rodrigo revela a Verônica que falou bem dela para a família, pois adoraria que ela fosse sua cunhada. Leda flagra Rodrigo sugerindo que Verônica se case com Carlos Daniel depois do divórcio. Amador comunica a Isabel que vai levá-la para a delegacia para prestar depoimento. A pobre teme ser presa. Amador quer saber que de Antônia e Moacir. Isabel explica que ela teve toda a culpa, pois a irmã não queria grumete lá. Amador torce para que Isabel não se lamente por isso e pede para que ela o acompanhe. Isabel embarca no carro dos policiais e Tânia, ao ver isso, sente que tem algo errado. Verônica vê outros obstáculos entre ela e Carlos Daniel, mas Rodrigo confia que o irmão a escolherá para ser sua esposa. Ela admite que aceitaria. Leda se choca e se retira. Batem na porta de Moacir e Antônia se desespera. Tânia entra e anuncia que Isabel foi levada para a delegacia. Enquanto isso, Amador apresenta Isabel ao delegado. Merino quer saber onde estão os outros. Isabel explica que não vê sua irmã desde o dia anterior e Moacir é só um vizinho. Merino é ríspido com Isabel e começa o depoimento. Amador intercede e admite que acredita em Isabel. Merino manda ele buscar os outros. Carlinhos brinca com os outros meninos na brinquedoteca do hotel. Paulina acha que pode ser interessante adiar a partida deles para o dia seguinte, já que Carlinhos está se divertindo muito. Carlos Daniel pede para Paulina não se entregar à polícia de jeito nenhum. Antônia quer fugir, mas Moacir quer ver o que aconteceu com a amiga. Antônia garante que, se perguntarem, ela não conhece Isabel. Moacir perde a paciência e esfrega na cara da sapatona que ela é mais culpada que a irmã, já que pediu dinheiro aos pais de Carlinhos, portanto, ela que deveria ir para a cadeia, não Isabel. Leda enfrenta Verônica pelo papo que ela teve com Rodrigo e reclama do apoio que ela está recebendo para ter um caso com Carlos Daniel. Verônica corrige que não é um caso, e sim casado. Leda reitera que não quer que os dois nem sequer tenham um lance e promete dar uma surra nela caso isso aconteça. Verônica debocha da inimiga e opina que uma das duas está sobrando ali. Leda não cansa de ser patética e realmente se acha grande coisa. Paulina acredita que só tem duas opções, ou se entrega ou foge. Carlos Daniel vê uma terceira solução, ela continuar sendo Paola Bracho. Paulina aceita fazer isso por um tempo, até a melhora de Carlinhos, mas Carlos Daniel propõe que ela fique para sempre. Enquanto isso, no Havaí, Paola escuta Douglas desabafando com Braulio. O mordomo recomenda que o patrão se livre dela. Douglas reclama que Paola é uma mentirosa, mas não tem coragem de dar um pé na bunda dela, pois ela não está bem.
Braulio implora para o patrão se esquecer dessa ideia de casamento, pois Paola é uma qualquer. Paola entra na sala e enfrenta o mordomo. Merino encerra o depoimento de Isabel. Ela acredita que já pode ir embora, mas ele avisa que ela está detida. Isabel se desespera, reiterando que só cuidou do garoto, enquanto sua irmã reclamava disso e Moacir era só o vizinho mesmo. Merino chama um policial e manda ele levar Isabel para a cela. Enquanto isso, Tamara reclama de ninguém ter pagado sua fiança, junto com suas companheiras. Isabel é trancafiada na cela, jurando inocência. Paola exige que Braulio se retire para deixá-la a sós com Douglas. Ela reclama da forma que o mordomo se referiu a ela. Douglas defende Braulio e Paola pergunta se ele vai dar ouvidos ao empregado e se livrará dela. Carlos Daniel não acha digno de uma mulher inteligente como Paulina se entregar desse jeito, sem lutar. Paulina reitera que é culpada por ter aceitado a chantagem de Paola. Paulina revela a Carlos Daniel que Paola armou um falso roubo de uma pulseira para incriminá-la. Carlos Daniel pede para que ela fique em nome de Carlinhos. Adelina, Cacilda e Adélia torcem para a usurpadora ficar naquela casa. Adelina explica que não é tão fácil, pois Carlos Daniel é casado com Paola e ela pode voltar. Além disso, todos os Bratio estão contra Paulina. Cacilda garante que Piedade e todos os empregados estarão ao lado de Paulina. Paola se faz de vítima perante Douglas e assegura que nunca mais vai mentir para ele. Douglas cai no papinho da megera. Paola propõe que Braulio volte para o México para deixá-los tranquilos. Os dois se beijam. Paulina tenta convencer Carlos Daniel a aceitar que farão um inferno em sua vida, então é melhor ir logo para a cadeia. Carlos Daniel lembra de Carlinhos e Paulina sugere que eles aproveitem a perda de memória do coitado para ir embora. Carlos Daniel joga sujo e culpa Paulina por seu filho estar manco e desmemoriado. Paulina cai nisso na mesma hora e decide fazer o que ele quer. Carlos Daniel a agradece e a chama de Paola. Os dois lançam o futuro ao destino. Batem na porta de Moacir e Antônia se assusta. Amador aguarda abrirem do lado de fora. Verônica atende a ligação de Carlos Daniel, que pede para falar com o irmão. Rodrigo assume o telefone e Carlos Daniel revela que Paulina voltará para casa como Paola, e é bom que todos ali entendam isso. Rodrigo fica sem reação. Antônia foge sem que ninguém perceba. Moacir abre a porta para Amador, que já pergunta de Antônia. Ele mente que não a vê desde o dia anterior. Amador menciona o rapto de Carlinhos, mas Moacir o interrompe gritando que não teve sequestro algum. Moacir explica que encontraram Carlinhos caído de um barranco, ferido, e só quiseram ajudar. Amador lembra que pediram dinheiro, mas Moacir não sabe responder. Ele só sabe que seria uma injustiça condenarem Isabel. Nenhuma das detentas acreditam em Isabel e debocham da cara dela. Uma das presas, com uma dubladora podre, avisa que a vovó pode pegar 20 anos de cadeia caso seja condenada. A outra sugere que ela use o dinheiro do sequestro para ter uma boa vida na prisão. Isabel segue perdendo tempo tentando convencê-las da verdade. Tamara manda as duas bocudas calarem a boca e pararem de perturbar a pobrezinha. Carlos Daniel explica que manterá Paulina ao seu lado para evitar que ela seja presa. Rodrigo nota que o irmão também está precisando da usurpadora. Carlos Daniel pede para ele avisar a vovó que só voltarão no dia seguinte. Rodrigo desliga o telefone estressado. Verônica pergunta o que houve e ele revela que a usurpadora voltará a ocupar um lugar na família ao lado de seu irmão. Moacir quer ver Isabel, mas Amador recomenda que ele não vá agora. Douglas faz uns exercícios na academia luxuosa do hotel. Enquanto isso, Paola nota que está sozinha com Braulio e avisa que ele é seu inimigo. Braulio assume que prefere mesmo que o patrão não se case com ela. Paola declara guerra ao mordomo e garante que usará as melhores armas. Braulio a chama de víbora. Paola recomenda que ele vá preparando a bagagem, pois não permitirá que ele fique muito tempo ali. Adelina repassa a ligação de Rodrigo à Piedade. Ele revela à vovó que o irmão voltará no dia seguinte. Rodrigo avisa que a vovó conseguiu o que queria e que a usurpadora voltará como Paola para evitar que seja presa. Piedade quase solta um rojão. Rodrigo reclama e garante que jamais vai defender a usurpadora.
Ele desliga às pressas antes que seja grosso com a véia. O Willy ouve a conversa e descobre o que houve. Piedade fica ansiosa para ver Paulina e Carlos Daniel como um casalzão. Adelina sabe que todo mundo vai infernizar a coitada e pressente que a verdadeira Paola vai voltar para mandar a usurpadora para a cadeia. Willy revela a Stephanie da volta de Paulina e avisa que ela não vai embora, pois tem as costas quentes. E é bem provável que Carlos Daniel se apaixone por ela. Verônica anuncia para Leda que Paulina vai voltar para casa com Carlos Daniel no lugar de Paola. Leda garante que a alegria da usurpadora não vai durar nada. Tamara avisa a Isabel que acredita nela e sabe que ela é inocente. Isabel chora lembrando de Carlinhos, a chamando de vovó. Tamara deseja sorte à companheira. No dia seguinte, Amador confirma para Merino que Antônia fugiu. Merino acha suficiente terem prendido Isabel, pois assim chegarão mais facilmente à cabeça de tudo, Paulina Martins. Amador relembra que negaram que pagaram o resgate, mas o burro do Merino confia piamente que o resgate foi pago sim, portanto, Paulina deve ser pega. Merino pede para Amador trazer Carlinhos para identificar Isabel. Paola atende um telefonema no quarto e avisa que está descendo. Ao levantar, ela sente a dor insuportável na cabeça e uiva de agonia. Amador comunica a Paulina e Carlos Daniel que prenderam Isabel e a foto dela está no jornal. Paulina reconhece a mulher do dia em que viu Carlinhos gritando por ela e não acha que essa coitada seja uma bandida. Carlos Daniel prefere não vê-la. Paulina tem convicção de que essas pessoas são inocentes. Carlinhos aparece e vê no jornal a manchete intitulando Isabel como uma terrível sequestradora de crianças, acima de uma foto enorme dela. Paulina tenta impedir, mas Carlos Daniel acha bom que ele veja quem é essa mulher na verdade. Carlinhos garante que sua vovó é uma boa pessoa e implora para Carlos Daniel deixá-lo vê-la. Paulina usa o pranto de Carlinhos para mostrar que as pessoas que estavam com ele eram gente boa, mas não convence Carlos Daniel. Os dois discutem feio enquanto o coitado chora. Merino fala ao telefone com um subordinado e exige que mandem buscar Moacir na casa dele com uma viatura. Stephanie morre de ódio de Paulina voltar a usurpar o lugar de Paola e se pergunta o que será que ela fez para convencer Carlos Daniel. Verônica acha que é Sawyer para evitar escândalos e Rodrigo concorda. Willy acredita que o cunhado já está apaixonado pela usurpadora. Stephanie opina que o irmão não deveria se casar novamente. Rodrigo e principalmente Verônica ficam de acordo. Willy elogia a beleza de Verônica, despertando o desagrado de Stephanie. Carlos Daniel e Paulina ainda debatem sobre quem está certo nessa história de sequestro. Carlinhos quer ver Isabel e Paulina garante que ele verá. Além disso, ele também deve falar a verdade para a justiça. Uns policiais avistam Antônia na rua. Ela sai correndo desesperada enquanto eles a perseguem. 2 oficiais aparecem na casa de Moacir exigindo que ele os acompanhe. Antônia para de fugir e pergunta o que os homens querem. Eles anunciam que ela será presa por rapto. Antônia resiste ao ser levada. Verônica fala para Rodrigo que acredita que uma nova esposa de Carlos Daniel iria passar um inferno na mansão Bratio. Rodrigo concorda, mas acha fácil o irmão se mudar com a nova mulher e deixar os filhos aos cuidados de Piedade e Adelina. Ele pede a ajuda dela nisso. Verônica admite que o que mais deseja é se converter na mulher do patrão. Merino permite a entrada dos oficiais. Eles chegam com Antônia e Moacir. Merino exige saber de Antônia quem foi que deu o dinheiro a eles, e ela afirma que isso nunca aconteceu. Moacir reitera que nenhum resgate foi pago, e Merino o distrata. Antônia reitera que encontraram o moleque ferido em um barranco, e Isabel cuidou dele, enquanto ela não queria isso. Merino pergunta então quem foi que pediu o dinheiro em troca do moleque. Antônia admite que foi ela. Na delegacia, Carlinhos fica impaciente querendo ver Isabel. Amador explica que primeiro estão interrogando Moacir e Antônia. Carlinhos também quer ver Moacir, agora que sabe que o amigo está lá dentro também. Rodrigo assume para Patrícia que Paulina não sequestrou Carlinhos,
mas não vê a hora de se livrarem dela e de Paola. Patrícia pede para o marido deixar esse rancor sem sentido por Paulina e se dar conta que ela é um ser de luz, assim como Piedade pensa. Leandro entra na sala e avisa que está acontecendo problemas com os operários. Antônia explica a Merino que estava com medo de vir a polícia e entregar Carlinhos, mas nega que Moacir e Isabel estavam de acordo com ela pedir a grana. Merino volta a perguntar que de o dinheiro. Antônia nega que esteja com qualquer bufunfa. Moacir dá seu depoimento e diz que Isabel foi um anjo que cuidou de Carlinhos. Além disso, ninguém recebeu um centavo. Paulina informa a vovó Piedade que está com Carlinhos na polícia para ele esclarecer tudo e livrar as pessoas inocentes de lá. Piedade fica ansiosa para Paulina voltar e ficar lá para sempre. Paulina lembra que voltará como Paola para fugir da cadeia. Piedade pergunta se o neto já confessou que ama a querida. Paulina diz que não e sabe que isso nunca vai acontecer. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece só na próxima terça. Leandro explica a Rodrigo que os operários querem aumento e a coisa parece que vai piorar. Rodrigo percebe a falta que Paulina faz nesses momentos. Merino manda Amador chamar Carlinhos para fazer a acareação. Carlos Daniel perde a paciência com a demora. Amador pede para Carlinhos entrar. Carlos Daniel tenta ir junto, mas é barrado. Antônia é a primeira a ser apresentada a Carlinhos na sala. Merino pergunta a ele se ela é a mulher que o raptou. Em seguida, Carlinhos explica que ninguém o sequestrou e sim ele foi achado no barranco. Merino exige que o coitado se lembre quem foi que o tirou de sua casa. Carlinhos não consegue, pois realmente não tem memória. Carlos Daniel se indigna pelo filho estar fazendo acareação com essa gentalha. Paulina relembra ao Paspalho que Carlinhos gosta mais da gentalha do que deles dois, neste momento. Carlos Daniel se estressa mais ainda. Rodrigo explana o problema dos operários para Stephanie. Ela acha melhor não dar aumento nenhum e chutarem a bunda de Leandro, pois ele era amigo de Paulina. Rodrigo não acha isso justo. Stephanie não reconhece o tanto que Paulina fez pela fábrica e, além disso, Willy não vai com a cara de Leandro. Rodrigo esculhamba Willy e pede o relatório dos pagamentos para a irmã. Depois que ele sai, Stephanie almeja o cargo de supervisor para Willy. Isabel não aguenta mais ficar presa e Tamara sugere que ela seja resiliente. Antônia é encarcerada e enfrenta a irmã. Amador chama Isabel para a acareação, deixando Antônia sob os olhares das outras detentas. Carlinhos corre para abraçar Isabel ao vê-la entrar, deixando Merino e Amador estarrecidos. Merino pergunta como Carlinhos foi levado de sua casa por Isabel. Ao saber da situação dos operários, Willy acha que, no lugar de Leandro, faria um trabalho muito melhor. Stephanie afirma que esse cargo deve ser do marido. Willy acha que Paulina vai voltar e vai impedir essa jogada deles dois, mas Stephanie recorda que Douglas a dispensou do cargo dela. Willy reitera que se tivesse a autoridade de Leandro, seria bem mais eficiente. Merino tenta enfiar na cabeça de Carlinhos que ele foi sequestrado por Isabel. Ele grita que isso não é verdade e Isabel pede para o imbecil parar de fazer seu netinho sofrer. Carlinhos pede para os pais dele conhecerem Isabel. Merino aceita o pedido e manda Amador chamá-los. Ele chama Carlos Daniel e Paulina em seguida. Isabel explica que a irmã se interessou pelo dinheiro, mas ela e Moacir bateram o pé que iam entregar Carlinhos sem pedir nada. Carlos Daniel e Paulina chegam e os oficiais se retiram para deixá-los a sós. Paulina reconhece o amor que Isabel deu para Carlinhos e o agradece. Carlos Daniel quer saber como seu filho foi parar nesse barranco. Isabel lembra que não sabe, só sabe que o encontrou e cuidou dele, pois teve pena do pobre desmemoriado. Carlinhos implora para o pai mandarem soltarem-na. Stephanie acha Willy um coitadinho e decide pedir sua parte na fábrica quando ela voltar a ser lucrativa. Carlos Daniel diz a todos que isso é uma decisão da polícia.
Isabel admite que não se arrepende do que fez, pois não iria abandoná-lo. Paulina tenta tranquilizar a coitada. Moacir entra e Carlinhos o abraça, muito feliz. Carlos Daniel fica com cara de bunda, enquanto Paulina exige que ele se dê conta de que são pessoas legais. Willy inventa para Lázaro e Roque que a fábrica está ganhando milhões e provavelmente Leandro está ganhando um extra para mentir para eles. Willy se diverte inventando que pagaram muita grana pelo resgate de Carlinhos, e tudo isso veio do suor dos operários. Os dois trouxas caem como patinhos e o agradecem. Merino admite para Amador que não sabe mais para onde ir e decide soltar Isabel e Moacir. Quanto a Antônia, ela vai ficar detida. As duas antas acham que foi Paulina Martins quem sequestrou Carlinhos. Amador acha melhor emitirem às pressas um mandado para prenderem-na. No hospital, Carlinhos é examinado. Varela garante a Carlos Daniel e Paulina que Carlinhos está sem lesões cerebrais, portanto, recuperará a memória. O doutor elogia o quão boa a mãe Paulina é, então ela vai ajudá-lo a se recuperar, claro. No jatinho, Paola se sente mal da cabeça. Douglas avisa que eles estão indo para Nova York. A megera decide passar um mês lá, pois adora a cidade. Paola se levanta e tem um treco. Ela cai dura nos braços de Douglas. Lisete observa os pais chegando com seu irmão. Os três desembarcam em casa. Carlinhos é recepcionado por toda a família. Osvaldo pergunta a Brígida a opinião de Lourdes por Paulina. A empregada conta que a patroa venera Paulina. Osvaldo dá graças a Deus pela esposa estar mais dedicada à mãe, pois só assim o deixa em paz. Ele tem certeza que a mulher nunca vai se cansar dele. Brígida se retira, deixando Osvaldo pensativo no paradeiro de Paulina. Carlos Daniel apresenta Carlinhos a Adelina e a Pedro. Lisete não entende, já que o irmão já sabe quem é todo mundo. Carlos Daniel segue apresentando todos até chegar em Piedade, que dá um beijinho no bisneto bem emocionada. Paulina repete para todos que Carlinho está sem memória. Lisete quer saber se a mãe vai embora de novo. Paulina garante que não. Piedade abraça Paulina muito emocionada e a chamando de Paola. Enquanto isso, Paola não recobra a consciência de jeito algum. Braulio não acha que a bruxa está mentindo. Douglas decide interná-la assim que chegarem em Nova York. Lisete conta para Carlinhos que sabe que ele foi sequestrado, pois viu os ladrões no jornal. Carlinhos a chama de intrometida. Paulina mostra a mansão para Carlinhos, que fica admirado. Ele pede para Isabel e Moacir morarem lá. Paulina garante que os chamará em breve. Depois que eles saem, Carlos Daniel explica para a vovó que trouxe Paulina porque ela lida com seus filhos melhor que ninguém. Piedade sugere que ele se divorcie de Paola e se case com Paulina, pois ela o ama. Rodrigo recebe o telefonema de Carlos Daniel e avisa a Stephanie, Willy e Leda que Carlinhos voltou sem memória e com a usurpadora a tiracolo. Stephanie reitera para Leda que não devem denunciar Paulina. Todos imploram para Rodrigo não permitir que Paulina volte. Ele concorda, mas admite que ela ajudou a fábrica sem querer nada em troca. Willy opina que foi porque não deu tempo. Leandro nota que Roque e Lázaro não estão trabalhando. Os arruaceiros avisam que não estão afim e, a partir de hoje, trabalharão menos horas. Lázaro insinua que Leandro recebe extra para calar os demais operários. Leandro avança no paspalho e Roque intercede, avisando que não está nem aí se ele os denunciar. Piedade não sabe o que fazer ao saber do apego que Carlinhos tem dessa gente que o achou. Paulina confia que isso vai passar. Piedade implora para Paulina ficar para sempre ali. Rodrigo anuncia aos três patetas que vai ter um conselho de família esta noite. Stephanie pede a cabeça de Leandro e Leda concorda. Leandro aparece na sala e se demite. Piedade reclama de Paulina não ter confiado nela e fugido. Porém, agora ela deve se passar por Paola e tudo certo. Paulina admite que teme mais maldades de Paola e, além disso, ainda não enfrentou Stephanie e Rodrigo. Piedade exige que nesse confronto ela seja firme e altiva, pois a vovó tá com ela para tudo. Em seguida, Carlos Daniel avisa a vovó que a fábrica está com problemas e esta noite haverá um conselho de família. Piedade concorda, mas quer que Paulina esteja lá.
Leandro explica a Rodrigo que não consegue disciplinar os operários, então é melhor ir voltar a ser um simples operário também. Rodrigo insiste para ele continuar no cargo, mas é em vão. Stephanie sugere que o irmão aceite logo a renúncia dele. Rodrigo aceita então, né? Fazer o quê? Paulina fica pensativa no quarto. Ela abre a porta e Lalinha avisa que Carlos Daniel está chamando-a na biblioteca. Lá, Carlos Daniel avisa a Paulina que haverá um conselho de família mais tarde e ela deve enfrentar todo mundo. Paulina acha melhor não, mas Carlos Daniel lembra que até vovó quer ela lá. Stephanie tenta convencer Willy a manter distância da usurpadora. Ela garante que o cargo de supervisor será do marido. Carlos Daniel pergunta a Paulina se ela se casaria com ele.